Fala pessoal, tudo certo com vocês? O meu nome é Arthur e sejam novamente bem-vindos ao nosso primeiro workshop de elaboração de mapas no QGIS. Nessa terceira aula, o nosso foco será voltado ao sensoramento remoto. E o objetivo final dessa aula é a elaboração de um mapa de NDVI utilizando imagens do satélite Sentinel-2. Antes de mais nada, antes de entrar na parte prática do assunto, a gente vai passar uma conceituação breve sobre o que é o sensoramento remoto e como ele é aplicado ao NDVI. Então, o sensoramento remoto ele pode ser definido como a obtenção de imagens da superfície da Terra sem que haja o contato físico do sensor e o alvo na superfície terrestre. Então, nessa imagem aqui, a gente tem uma representação simplificada de como funciona o sensoramento remoto. E, primeiramente, a gente tem uma fonte de energia, nesse caso o Sol, emitindo radiação eletromagnética para a Terra. E enquanto uma parte dessa energia é absorvida pela superfície, a outra parte dessa radiação eletromagnética, é refletida. E é essa radiação refletida que o sensor capta e depois transmite para uma estação de recepção na Terra. Quando eu falo de radiação eletromagnética, eu me refiro ao espectro eletromagnético, que é basicamente uma divisão, uma ordenação dessa radiação de acordo com seu comprimento de onda. Para sensoramento remoto, a gente utiliza principalmente a faixa do visível, o espectro visível da luz, e também a faixa do infravermelho, principalmente de infravermelho médio e infravermelho próximo. E é com base no comportamento de cada objeto da superfície terrestre em relação a esse espectro eletromagnético que é possível, por exemplo, nesse caso, fazer o cálculo do NDVI. Mas um pouco mais para frente a gente vai voltar nesse assunto. O NDVI, então, é um índice de vegetação, talvez seja o mais utilizado no mundo todo, dentre vários outros índices de vegetação. Ele detecta não somente a presença de vegetação na superfície terrestre, mas também a sua qualidade. A tradução para o português é índice de vegetação por diferença normalizada, e ele é calculado utilizando imagens multiespectrais nas bandas do infravermelho e do vermelho, através da diferença entre essas duas bandas. Aqui nessa imagem, a gente apresenta para vocês o comportamento de cada tipo de superfície terrestre, de acordo com o comprimento de onda. Então, para cada tipo de cobertura, a gente tem uma variação da reflectância conforme o comprimento de onda. Então, para a vegetação, que é a linha em verde, a gente tem uma assinatura, a gente tem um comportamento. Em marrom, que é a assinatura espectral do solo, a gente tem outro comportamento. E para a água, a mesma coisa. Para a água que está em azul. Então, isso a gente chama de assinatura espectral de cada tipo de superfície. E vocês podem perceber que na assinatura espectral da vegetação, que é essa linha em verde, existe uma resposta muito maior, ou seja, uma reflectância muito maior na faixa do infravermelho próximo, que é essa faixa aqui destacada, do que quando comparada à faixa do visível. Então, isso quer dizer que a vegetação reflete muito mais na faixa do infravermelho próximo do que na faixa do visível. Se a gente, por exemplo, pegar um pixel de vegetação, o mesmo pixel, no visível e no infravermelho próximo, a gente vai ver que o valor do infravermelho é muito mais alto do que o mesmo pixel na faixa do visível, na banda do vermelho, verde ou do azul. Então, é por causa desse comportamento, dessa diferença de reflectância de acordo com o comprimento de onda, que é possível aplicar modelo matemático, nesse caso o NDVI, para caracterizar a vegetação. Para calcular o NDVI, é utilizada essa expressão aqui, onde o NIR é a reflectância da banda do infravermelho e o RED é a reflectância da banda do vermelho. Essa equação ela resulta em um valor que varia de menos 1 a 1, onde os valores negativos e próximos a zero são geralmente caracterizados por água, áreas urbanas, solo, ou seja, áreas que não possuem
vegetação. E quanto mais próximo do 1 for, quanto mais alto esse valor, maior a quantidade de clorofila na planta e maior é o seu potencial produtivo. Ou seja, maior é a saúde dessa planta. Como eu já comentei anteriormente, o NDVI pode ser utilizado para identificar se um local existe vegetação ou não e também para verificar a saúde dessa vegetação. Quanto mais próximo do 1 for, como está demonstrado nessa imagem, quanto mais próximo do 1 for o resultado, mais saudável é a planta e quanto mais próximo de 0, menos saudável. Então, em plantas saudáveis, como a gente viu anteriormente, lá na assinatura espectral da vegetação, existe uma emissão muito maior, uma reflectância muito maior na faixa do infravermelho próximo, que é o NIR nessa imagem, do que na faixa do visível, que são as camadas do azul, do verde e do vermelho. E quanto menos saudável for a vegetação, menor é essa diferença entre a reflectância no infravermelho próximo e nas faixas do visível. E como eu tinha mencionado lá no início do vídeo, as imagens que a gente vai utilizar nesse trabalho são do satélite Sentinel-2, que foi lançado no dia 23 de junho de 2015 pela Agência Espacial Europeia. Ele possui 13 bandas espectrais, que variam de 10 a 60 metros de resolução espacial, e a aquisição de imagens desse satélite é gratuita. Essas são as 13 bandas do Sentinel-2, classificadas principalmente de acordo com a sua resolução, que varia de 10 a 60 metros, e também o seu comprimento de onda central, que é o que define a faixa do espectro eletromagnético em que aquela banda se encontra. No cálculo do NDVI, a gente utiliza a faixa do vermelho, que é a banda 4, e a faixa do infravermelho próximo, que é a banda 8. Aqui nessa imagem, eu vou apresentar novamente a assinatura espectral de uma superfície coberta com vegetação, nesse caso a grama. Então vocês percebam que nas bandas 2, 3 e 4, que são as bandas do visível, as bandas azul, verde e vermelho, a vegetação reflete muito menos radiação eletromagnética do que quando comparado à banda 8, a banda do infravermelho próximo. Então, por causa dessa diferença, por causa desse comportamento, é que é possível, através de uma diferença normalizada entre essas duas bandas, entre a banda 8 e a banda 4, avaliar se em um local existe vegetação ou não e também verificar a saúde dessa vegetação. Depois de fazer toda essa conceituação sobre o que é o sensoriamento remoto e como ele é aplicado através do NDVI, a gente vai para a segunda etapa dessa aula, que é onde vamos baixar os arquivos necessários, que são as imagens do Sentinel. As bandas 4, que é a banda do vermelho, e a banda 8, que é a banda do infravermelho próximo. Para baixar essas imagens, existem basicamente duas opções, que são o Earth Explorer, que é um site pertencente ao Serviço Geológico dos Estados Unidos, e o Copernicus, que é um site da Agência Espacial Europeia. Nesse caso, eu vou utilizar a segunda opção. Aqui no nosso canal do YouTube, a gente tem um vídeo completo explicando passo a passo como fazer o download das imagens do Sentinel e também do Landsat, nesses dois sites. Mas nesse vídeo eu vou explicar novamente como fazer o download através do site Copernicus. Vocês vão abrir esse link aqui, que vai ficar na descrição do vídeo, para entrar no Copernicus Open Access Hub, que é onde vocês vão baixar as imagens do Sentinel. E a primeira coisa a ser feita aqui é o seu login. Para isso vocês vêm aqui em cima e colocam o seu nome de login e a sua senha. Caso vocês não tenham uma conta registrada aqui nesse site, vocês vão em Sign Up, aqui embaixo. Aí é só preencher as suas informações aqui e fazer o registro. Como eu já tenho conta, vou colocar meu nome de usuário e senha. Depois eu vou até a minha área de interesse, que vai ser aqui no Mato Grosso. Eu posso ativar a camada de satélite, da imagem de satélite do Sentinel, aqui.
E aqui nessa ferramenta, na ferramenta de seleção, eu posso desenhar um polígono da minha área de interesse. Então, eu clico nessa ferramenta, depois aqui na tela, eu clico e arrasto. Aqui em cima, eu clico e marco a opção Sentinel-2. Depois é só buscar. Aqui nesse painel aparecem todas as imagens, todos os produtos dessa área de interesse que eu desenhei. Aqui nas imagens você pode baixar todas as bandas clicando nesse link aqui ou também nesse ícone aqui. Então, clicando aqui ou aqui, você baixa todas as bandas dessa imagem aqui. Então, aqui eu tenho várias imagens para diferentes datas de aquisição. E clicando nesse ícone aqui, você pode ver alguns detalhes desse produto, dessa imagem que você está selecionando. Aqui nesse painel, eu tenho algumas informações complementares, como por exemplo, uma prévia dessa imagem, aqui em cima. Aqui embaixo, eu tenho algumas informações a mais, como data, nome do arquivo, tamanho. Aqui em produto, mais algumas informações. E aqui no lado, em Inspector, eu posso baixar as bandas individualmente. Aqui nesse painel, aqui no lado, eu mostrei como é possível baixar todas as bandas de uma só vez. Mas aqui nessa aba, chamada Inspector, eu posso visualizar todos os arquivos dessa pasta. E assim eu posso escolher quais deles, ou seja, quais bandas eu quero baixar. Nesse caso, no NDVI, a gente vai utilizar as bandas 4 e 8. Então, para baixar elas individualmente, eu venho aqui nessa pasta. Depois aqui. Depois aqui em Image Data. E aqui eu tenho 3 novas pastas, que são R10, R20 e R60. Na pasta R10, eu tenho as bandas com a resolução de 10 metros. Na R20, as bandas com 20 metros de resolução espacial. Na pasta R60, as bandas com 60 metros de resolução. Nesse caso, eu vou utilizar as bandas com 10 metros, a banda 4 e a banda 8. E para baixar elas individualmente, você vai até a banda 4 e a banda 8 e clica nesses ícones de download, aqui e aqui. E o download vai iniciar automaticamente. Você pode baixar também essa banda chamada TCI, aqui no final, que nada mais é do que uma banda com a composição colorida em RGB, como essa prévia aqui em cima. Então, se você quiser utilizar como fundo do seu mapa, você pode baixar essa banda aqui, essa banda chamada TCI. E na correção atmosférica que a gente vai realizar no QGIS, a gente precisa utilizar um arquivo de metadados, que é esse arquivo aqui. Então você pode baixar ele também, clicando aqui no ícone de download. E novamente, caso vocês queiram baixar todas as bandas desse arquivo, ou seja, essa pasta inteira, com todas as bandas de todas as resoluções, vocês podem clicar aqui no lado, nesse painel, no ícone ou no link de download. Ou até mesmo aqui embaixo nesse botão aqui. E depois que todos esses arquivos forem baixados, ou o arquivo completo ou as bandas individuais, vocês vão até a sua pasta do projeto para salvar esses arquivos. Para quem escolheu baixar todas as imagens em um único arquivo, ele vem compactado, como esse aqui. Aí é só clicar nele com o botão direito para descompactar em alguma pasta. Nessa minha pasta que foi criada, eu vou renomear para um nome mais curto. Vou colocar, por exemplo, Sentinel. Nessa pasta aqui, vindo até esse caminho, eu tenho 3 novas pastas, que são as pastas representando cada resolução espacial. Então, em R10, em R10M, por exemplo, eu tenho todas as imagens com 10 metros de resolução espacial, que são as imagens que eu quero. Aqui eu tenho a imagem, a banda 4, que é a banda do vermelho,
e a banda 8, que é a banda do infravermelho próximo, que são as bandas que eu vou utilizar no cálculo do NDVI. Eu vou renomear cada uma delas para ficar com um nome mais curto, mais fácil de identificar. Vou colocar banda 4. E aqui banda 8. A terceira etapa, depois de baixar as imagens e colocá-las numa pasta específica, é importar esses arquivos, essas imagens, para o nosso projeto, sendo eles a banda 4 e a banda 8. E depois salvar esse projeto na nossa pasta. Agora vamos ao QGIS. Aqui no QGIS, para adicionar uma camada raster ao seu projeto, você vem em camada, aqui em cima, depois adicionar camada e adicionar camada raster. Você pode utilizar essa opção aqui, ou também essa barra de ferramentas lateral, aqui na esquerda do seu QGIS. Se ela não estiver habilitada, você vem em exibir, depois lá embaixo, em barra de ferramentas, é só marcar a opção gerenciar camadas. Eu vou desmarcar e ela some do meu QGIS. Vou marcar novamente essa opção. Barra de ferramentas, gerenciar camadas. Então aqui nessa barra de ferramentas, eu vou na segunda opção, aqui nesse ícone, para adicionar uma camada raster. Aqui nesse botão, eu vou até a pasta onde eu salvei as minhas imagens. Então eu clico aqui e vou adicionar as bandas 4, 8. Vou colocar também no meu mapa, no meu projeto, essa camada chamada TCI. Já vou mostrar para vocês do que se trata. Clique em abrir, adicionar e close. Então, como vocês podem ver, essa banda chamada TCI, essa camada, é uma composição em cor real, com as bandas 4, 3 e 2 do Sentinel. Então, eu vou deixar ela aqui abaixo das outras camadas. Eu posso utilizar essa banda, por exemplo, no meu layout final. Então, vou deixar ela aqui desabilitada. Se eu precisar utilizar no layout final, eu habilito ela novamente. Agora, com as bandas adicionadas ao meu projeto, eu vou salvar esse projeto lá na minha pasta. Vindo em projeto, salvar, vou até a pasta do projeto, vou colocar o nome de NDVI. Aí é só clicar em salvar. A quarta etapa dessa aula é o cálculo do NDVI. Nessa etapa a gente vai primeiro fazer um pré-processamento na imagem, que consiste na reprojeção do sistema de coordenadas oficial e também uma correção atmosférica utilizando um plugin do QGIS. Depois, vamos calcular o NDVI na calculadora raster e, por último, classificar a imagem de NDVI criada. Antes de iniciar a parte de pré-processamento dessas imagens, eu vou exemplificar uma coisa que eu falei lá no início, lá na parte teórica, que era, se eu pegasse o mesmo pixel de vegetação para a banda 8 e para a banda 4, o valor do pixel da banda 8 seria superior ao da banda 4. Isso porque a resposta que a vegetação dá na faixa do infravermelho próximo principalmente, ela é maior do que a resposta que ela dá na faixa do visível, que é onde está a banda 4. Então, eu vou habilitar a camada de composição colorida e vou escolher uma área de vegetação. Vou aproximar bem aqui. Vou ligar as bandas 8 e 4. E com essa ferramenta aqui em cima, essa ferramenta de identificação, eu vou clicar sobre um pixel de vegetação, que é esse aqui. Então, na banda 8, o valor desse pixel é 2.296. E na banda 4, esse mesmo pixel tem o valor de 241. Então, muito menor, ou seja, refletindo muito menos do que na banda 8. Isso para qualquer área de vegetação.
Então agora vamos ao pré-processamento dessas imagens. A primeira parte do pré-processamento dessas duas imagens é fazer uma correção atmosférica utilizando um plugin aqui no QGIS. Então para isso eu vou em complementos, gerenciar e instalar complementos, e aqui na busca eu vou colocar as iniciais desse plugin, SCP. É o Semi Automatic Classification Plugin. Eu clico nele, depois eu vou instalar complemento. Quando esse plugin é instalado, ele cria um painel aqui no lado esquerdo, QGIS. Eu vou fechar esse painel. E aqui em cima, na barra de ferramentas, eu vou desabilitar algumas ferramentas que ele habilita, que são essas duas aqui. Isso só para deixar meu painel, minha interface do QGIS, mais limpa. Então, para fazer a correção, eu vou aqui no menu do plugin, aqui em SCP, depois vou em Pre-Processing. Sentinel-2. Nesse primeiro campo, eu vou até a pasta onde eu salvei as minhas imagens. Então, eu clico aqui, vou até a minha pasta. O caso está em R10, R10M. Eu clico nela, depois clico em solucionar pasta. Eu tive que fazer uma cópia dessas imagens, da banda 8 e da banda 4, e alterar o nome delas. Então, eu troquei a banda 8, por exemplo, onde estava B08 underline 10M, eu coloquei somente B08. E a mesma coisa para a banda 4. Quando eu tentei selecionar essas imagens com o nome que está, elas não apareciam aqui na minha lista. Então, eu só fiz uma cópia dessas imagens e troquei o nome delas. Aqui na segunda opção, nesse segundo campo, eu vou selecionar o arquivo de metadados do Sentinel. Então, eu clico aqui para abrir um arquivo. Vou até minha pasta do Sentinel e escolho esse arquivo aqui, mtd_msi. Depois do abrir. Aqui eu vou marcar apenas a primeira opção para aplicar a correção atmosférica. Essa é a primeira opção aqui. Essas outras opções eu não preciso nesse caso. Depois eu clico em Run. Ele vai pedir uma pasta de saída. Vou criar uma nova pasta. Vou chamar de correção. Clico na pasta. Essa correção leva alguns minutos para ficar pronta, mas ao final, as duas novas bandas, as bandas corrigidas, já são adicionadas ao seu projeto. Então, essas duas primeiras correções, essas duas primeiras camadas, são as bandas corrigidas, RT-B08 e RT-B04. Essas duas últimas bandas, posso remover do meu projeto. Seleciono as duas, clico aqui para remover. Ok? A próxima etapa do pré-processamento é a reprojeção para um sistema de coordenadas oficial. Então, essas duas camadas, a banda 8 e a banda 4, estão no sistema WGS 84. Então, se eu venho aqui nas propriedades da camada, em informação, eu vejo que ela está no sistema WGS 84, na zona 21S. Então, eu quero transformar de WGS 84 para Strigas 2000. Para isso, eu venho em Raster, aqui em cima. Depois, em Projeções, eu clico em Reprojetar Coordenadas. Aqui na camada de entrada, eu vou deixar a banda 4 e depois eu faço o mesmo procedimento da banda 8. Depois, no sistema de coordenadas original, que é o sistema atual dessa camada, eu vou colocar WGS 84, zona 21S, que é o sistema atual. Depois, em sistema de coordenadas de destino, que é o sistema de coordenadas de saída, eu vou colocar Sirgas 2000, zona 21S.
Aqui para mim aparece já nessa lista porque eu utilizei recentemente. Então aparece aqui para mim. Caso não apareça aqui para você, você vai nesse botão aqui para procurar esse sistema. Então clico aqui e aqui na busca eu vou colocar Sirgas 2000. Aqui embaixo, em sistema de coordenadas projetadas, eu vou até o Sirgas 2000 zona 21S. Aqui. Clico nele e dou OK. Depois lá embaixo eu vou escolher a pasta de saída dessa camada projetada. Eu clico aqui, salvar no arquivo, e aqui eu vou criar uma pasta chamada projetada. Vou colocar o nome dessa camada de 04 approach. Eu clico em salvar, executar. Fecho aqui. E faço o mesmo procedimento da banda 8. Eu vou em raster, novamente, projeções e reprojetar coordenadas. Agora na entrada eu vou colocar a banda 8. Sistema de entrada WGS84 zona 21S. E sistema de saída eu vou colocar Sirgas 2000 zona 21S. Depois lá embaixo a pasta de saída. Salvar no arquivo. E aqui eu vou colocar B08 Surge. Salvar, executar. Vamos fechar essa janela. E essas camadas antigas, a banda 4 e a banda 8, posso remover do meu projeto. Salvar. Agora que a gente já colocou as duas camadas no sistema de coordenadas correto, a gente vai alterar também o sistema de coordenadas do projeto como um todo. Então, eu venho aqui embaixo, nesse ícone no canto inferior direito, e clico nele. Quando a gente inicia um novo projeto aqui no QGIS, ele vem como sistema padrão o WGS84, que é esse aqui, código EPSG 4326. Mas quando a gente adiciona uma nova camada a esse projeto, o projeto puxa o sistema de coordenadas daquela camada, da primeira camada que foi adicionada. Então, como a gente adicionou as imagens no WGS84 zona 21S, que é esse código aqui, código 32721, o projeto puxou o sistema de coordenadas dessa camada. Então você vê aqui embaixo que o projeto está nesse sistema de coordenadas. Agora eu vou alterar para Sirgas 2000, zona 21S. Então, para mim aparece aqui como primeiro na lista, mas se não aparecer para você, você coloca Sirgas 2000 aqui na busca, vai aqui embaixo, pela zona 21S. Aqui, Sirgas 2000, zona 21S. Dou OK. Salvo novamente. E agora, pessoal, depois que eu já fiz todo o pré-processamento nessa imagem, nessas duas imagens, na banda 4 e na banda 8, eu posso dar início ao cálculo do NDVI. Então, eu vou até o menu Raster, aqui em cima, e vou utilizar essa ferramenta aqui, ó, Calculadora Raster. Eu clico nela, e aqui nessa ferramenta, eu tenho primeiramente todas as bandas do meu projeto, que são a banda 4, a banda 8, e também as bandas da camada TCI.
E isso acontece porque essa camada do TCI, ela nada mais é do que uma combinação entre as bandas do vermelho, do verde e do azul, para formar aquela composição colorida. Então, por isso que aparecem 3 vezes as bandas do TCI, enquanto a banda 8 e a banda 4 aparecem somente uma vez. Aqui no lado direito, eu tenho algumas opções de saída, que são, por exemplo, a extensão dessa minha camada, o sistema de coordenadas de saída, formato e também a pasta e o nome do arquivo de saída. Aqui embaixo eu tenho os operadores que podem ser utilizados para construir a minha expressão. Depois, finalmente, eu tenho o editor de expressão, que é essa caixa de texto aqui embaixo. E é nessa caixa de texto, nesse editor, que eu vou construir a expressão do NDVI. Então eu vou iniciar abrindo parênteses, clicando nesse operador. Depois eu dou 2 cliques na banda 8, coloco menos, depois clico 2 vezes na banda 4. Então, o NDVI é a banda 8 menos a banda 4, fecha parênteses, dividido pela banda 8 mais a banda 4. Então, eu abro parênteses novamente, clico 2 vezes na banda 8, menos mais a banda 4, fecha parênteses. A expressão já foi validada aqui embaixo. E lá em cima, na camada de saída, eu vou clicar nesse botão aqui para escolher uma pasta e o nome desse arquivo. Então eu clico aqui em buscar, vou até minha pasta e vou dar o nome. Vou colocar NDVI. Depois eu clico em salvar. Dou OK. Leva um tempinho até finalizar essa expressão. Quando esse processo é finalizado, a camada de NDVI já é adicionada ao seu projeto. E você pode perceber daqui que ela varia de menos 0,64 até 0,95. O menos 0,64 é o limite inferior, ou seja, o menor valor de NDVI encontrado para essa camada, e o 0,95 é o maior valor encontrado do NDVI. O próximo passo, aqui nessa camada, é configurar a simbologia, ou seja, eu vou colocar cores diferentes para o NDVI. Eu posso colocar, por exemplo, os menores valores em vermelho e os maiores valores em verde. Então, eu posso colocar um gradiente de cores variando de vermelho até verde, que é a simbologia clássica do NDVI. Então, eu vou na camada com o botão direito, depois em propriedades. Aqui eu vou em simbologia. Nesse primeiro campo, nessa primeira opção, eu vou alterar de banda simples cinza para banda simples falsa cor. E aqui o gradiente de cores padrão já é do vermelho até o verde, que é o que eu quero. Se eu der aplicar, por exemplo, a minha camada já é alterada para esse gradiente aqui, variando de vermelho até verde. Se eu trocar o modo, aqui onde está contínuo, para quartil, por exemplo, eu posso mudar o número de classes, aumentando ou diminuindo. Aqui já está em 5. Eu posso aumentar ou diminuir. Lembrando que quanto maior o número de classes, mais detalhada é a minha simbologia. Eu vou aproximar para alguma área para mostrar isso. Se eu aproximar aqui, por exemplo, eu vou colocar 10 classes, só para exemplificar. A minha simbologia fica bem mais detalhada do que quando eu tenho um menor número de classes. Para esse caso aqui, eu vou colocar 6 classes e vou alterar também o valor de cada classe. Aquela varia de menos 0,64 até
0,18. Então, eu vou ajustar esse intervalo desses valores, trocando o modo aqui de linear para método discreto. Vou deixar em 6 classes. E aqui em valor, dando 2 cliques no valor, eu consigo colocar o valor limitante dessa classe. Então, o primeiro vai ser 0, onde eu vou ter todos os valores que são menores ou iguais a 0. Depois, o próximo valor vai ser 0,2, 0,2. Então, com os valores variando de 0 até 0,2. O próximo, 0,4. Depois 0,6. 0,8. E o último, deixa como está, são os valores maiores que 0,8. Ou seja, de 0,8 até 1. Eu vou dar a aplicar. E aqui na minha camada, eu já percebo que a legenda já foi alterada naqueles valores que eu configurei, naqueles limites que eu defini. Então, por exemplo, se eu pegar uma área onde eu tenho água, deixa eu ligar a camada colorida. Se eu verificar o valor de NDVI desse corpo d'água que eu aproximei, eu vou perceber que os valores estão geralmente abaixo de 0. Então, eu vou ligar a camada de NDVI, vou selecionar ela, e utilizando essa ferramenta aqui em cima, eu consigo identificar o valor de cada pixel dessa imagem. Então, eu vou aproximar desse corpo d'água, e se eu clicar em algum pixel aqui dessa imagem, na camada de NDVI selecionada, aqui nesse painel da direita, eu tenho um retorno do valor de cada pixel que eu clico. Então, eu clico em algum pixel aqui, e aqui nesse painel eu tenho o resultado desse pixel. Então, vocês percebam que aqui nesse corpo d'água, o valor do pixel é sempre negativo. E quando eu vou para alguma área de vegetação, aqui no lado, por exemplo, aqui eu já tenho vegetação arbórea, o valor do pixel de NDVI já é mais próximo de 1. Já é mais próximo do limite superior. Então aqui eu tenho 0,8, 0,7. Então isso varia conforme o tipo de uso do solo da imagem. Aqui eu tenho o solo exposto, aqui nessa área, e o valor do pixel, o valor do NDVI, já é bem menor. Já é mais próximo do zero que próximo a um NDVI de vegetação, por exemplo. Então aqui eu consigo perceber claramente onde eu tenho e onde eu não tenho vegetação. E também consigo perceber, além da presença ou não de vegetação, o seu estado. Então aqui eu tenho vegetações com NDVI menor e com NDVI maior. Se eu for para alguma cidade, por exemplo, deixa eu habilitar a camada da composição colorida. Se eu for em algum centro urbano, como nesse caso aqui, eu vou ter uma variedade no valor de NDVI. Isso porque no centro urbano eu tenho algumas áreas verdes também, como essa faixa aqui. Eu tenho corpos d'água, como esse aqui. Eu tenho várias edificações, que são principalmente com NDVI negativo, como essa edificação aqui. E nesse caso, como a cidade tem muito solo exposto, nessa cidade, o NDVI não fica tão negativo. Então eu tenho várias áreas com NDVI de 0,2, 0,4, como essas áreas aqui. Eu tenho áreas com arborização, que fazem com que o NDVI fique um pouco maior, como essas áreas aqui.
algumas áreas verdes dentro da cidade. E na agricultura, por exemplo, eu posso utilizar essa técnica do NDVI para identificar a saúde da minha plantação. Então, eu posso verificar se existe falta de nutrientes, falta de irrigação ou até mesmo a presença de pragas na minha plantação. Então, aqui, por exemplo, eu tenho essa lavoura, aqui, essa plantação circular, com algumas manchas aqui nesse canto, que indicam que a saúde dessa área, das plantas dessa área, é menor do que o restante da plantação. E o mesmo caso para essa outra plantação aqui. Eu tenho várias manchas com NDVI inferior ao do restante da plantação. Então, indicam que a saúde dessas áreas em verde mais claro, é menor que a do restante. Uma outra possibilidade do NDVI é a identificação de áreas com desmatamento. Então, nessa área florestal aqui em cima, eu posso identificar algumas áreas onde a cobertura vegetal foi removida, como por exemplo essa área aqui e essa área aqui. Também a identificação de áreas onde foram construídas estradas, aqui nessa área florestal. Eu consigo verificar também pela imagem da composição colorida. Então essa é uma outra possibilidade na utilização do NDVI. E antes de iniciar a etapa final da aula de hoje, que é a construção do layout final de impressão, eu vou fazer uma verificação com vocês nesse resultado de NDVI. Eu vou escolher um pixel aleatório dessa imagem e através dos valores da banda 8 e da banda 4, eu consigo verificar se a expressão foi correta, se a expressão do NDVI foi aplicada corretamente. Então, eu vou escolher um pixel aleatório dessa imagem para fazer esse cálculo. Vou aqui na imagem. Vou escolher esse pixel aqui. Eu vou selecionar a banda 8 e a banda 4 para fazer esse cálculo. Então, selecionando a banda 8, eu clico nesse pixel com a ferramenta de identificação e vejo que o valor desse pixel na banda 8 é de 0,0558 e na banda 4 o valor é de 0,0405. Só vou mudar aqui a exibição. Então aqui eu vejo na banda 8 0,0558 e na banda 4 o valor é de 0,0405. Agora eu vou calcular o NDVI para esse pixel para verificar se a expressão que eu coloquei lá na calculadora raster foi correta. Então agora eu vou aqui na calculadora, vou colocar 0,0558 menos 0,0405 dividido por 0,0558 mais 0,0405. Isso é igual a 0,1588. Esse valor aqui. Vou ligar a camada do NDVI para verificar o valor desse pixel. E agora, comparando o valor calculado com o valor da camada, eu vejo que eles são iguais. Então, esse valor é o mesmo do valor que eu calculei lá na calculadora raster. Então, isso demonstra que a expressão que a gente colocou lá está correta. E essa etapa não é obrigatória no seu projeto, mas se você tem interesse em verificar a sua expressão, a expressão que você colocou lá na calculadora raster, você pode fazer esse procedimento. E agora que a gente fez essa verificação, já podemos iniciar a última etapa dessa aula, que é a construção do nosso layout final. A quinta e última etapa dessa nossa aula de hoje é a elaboração do layout final de impressão. É nessa etapa que, assim como nas aulas anteriores, a gente vai colocar um título, escala, legenda, grade de coordenadas, norte
o selo, ou seja, todos os elementos necessários na composição do nosso mapa. Então, vamos voltar ao QGIS para criar o nosso layout final. Aqui no QGIS, nós vamos em Projeto e depois em Novo Layout de Impressão. Eu vou dar o nome para esse layout, NDVI, e dou OK. O meu layout vai ficar na orientação paisagem e no tamanho A4, do jeito que está. Mas se você quiser mudar, você clica com o botão direito na página e vai em Propriedades da página. E aqui existe a opção para mudar o tamanho de A4 para outro que você quiser. E também a orientação, que está em paisagem, mas pode ser colocado em retrato também. Vou deixar em A4, paisagem. Outra coisa que eu vou configurar antes de iniciar o meu layout é as guias. Vão servir para auxiliar o nosso layout. Então, eu vou colocar 2 guias na horizontal e 2 guias na vertical. Todas elas a 5 mm das bordas da página. Então, primeiro, na guia horizontal, eu vou colocar uma 5 mm, que é a guia superior, e outra a 205 mm, que é a guia inferior. Isso porque a altura da folha 4 em paisagem é 210. Então, descontando os 5 mm, eu tenho 205 mm. Agora, na guia vertical, eu vou colocar uma a 5 mm, que vai ser a guia da esquerda, e outra a 5 mm na parte da direita, no lado direito. Então, eu coloco 292, porque a largura da folha 4 no modo paisagem é 297. Então, descontando 297, descontando 5 milímetros de 297, eu tenho um total de 292. Agora, com as guias configuradas, eu já vou colocar o primeiro item do nosso layout, que é o mapa principal. Então, para isso, eu venho aqui em cima em adicionar item e adicionar mapa, ou eu posso adicionar através dessa barra de ferramentas aqui no lado esquerdo, onde eu tenho várias opções de itens do meu mapa. O mapa principal é esse botão aqui, ó. Então eu clico nele, ou aqui através desse menu, clico nele, depois vou na página e arrasto. Nesse caso, eu vou colocar até o final. E vou colocar outros itens do meu layout aqui dentro, sobrepondo esse mapa. Eu vou aproximar para alguma área dessa imagem do Sentinel, do NDVI, para não fazer um layout de toda essa imagem. Então eu vou colocar, por exemplo, essa área aqui, e vou configurar a escala desse mapa. Vindo aqui em propriedades do item, colocando, por exemplo, 50.000. O próximo item desse layout é a grade de coordenadas. Então eu vou aqui, nesse item ainda, nesse mapa, e lá embaixo eu vou até a opção grades. Eu expando essa opção aqui, clico em mais para criar uma nova grade, e nessa grade que foi criada, eu clico em modificar grade. Eu seleciono essa grade 1, que foi criada, depois vou em modificar grade, aqui embaixo. Aqui nas opções da grade, eu vou colocar primeiro um intervalo. Então eu vou colocar, por exemplo, 2000. 2000 em X e 2000 em Y. Aqui no tipo de grade, eu vou deixar grade sólida, mas poderia, por exemplo, colocar grade em cruz, ou em marcadores, ou somente moldura e anotações, que é a moldura e a grade de coordenadas. Eu vou deixar a grade sólida, e aqui no estilo da linha, eu vou colocar uma cor mais clara,
e uma transparência nessa linha da grade. Eu vou colocar um cinza escuro. E nessa barra aqui embaixo, eu consigo controlar a transparência dessa linha. Então, se eu arrastar mais para a esquerda, a linha fica mais transparente. Vou colocar mais ou menos aqui. Agora eu posso colocar as coordenadas de cada linha, tanto das linhas horizontais quanto das linhas verticais. Para isso, eu venho aqui embaixo e marco essa opção aqui, ó, desenhar coordenadas. Agora eu tenho todas as coordenadas ao redor do meu mapa. Nas coordenadas da direita e da esquerda, como elas estão na horizontal, uma parte delas fica fora da minha área de impressão. Então, uma parte das coordenadas fica fora do meu layout. Para arrumar isso, aqui nas coordenadas da direita e da esquerda, eu vou colocar a orientação de horizontal para vertical ascendente. Ou vertical descendente também. Mas eu vou colocar vertical ascendente. Isso na esquerda e na direita. Então agora as minhas coordenadas estão dentro do meu layout, tanto a da esquerda quanto a da direita. E eu vou remover a precisão, colocando em 0. Para remover os zeros depois do ponto. O próximo item do nosso layout é a legenda. Então eu vou aqui em cima em adicionar item e adicionar legenda. Ou eu posso adicionar por aqui, por essa barra de ferramentas lateral. Clicando nesse ícone aqui. Então eu clico nele, clico no mapa e arrasto. Quando eu adiciono uma legenda no meu mapa, ela puxa todas as camadas que estão no meu mapa principal. Então aqui eu tenho a camada de NDVI, as bandas 8, banda 4 e também a banda colorida. Então, para deixar somente a banda do NDVI, a camada do NDVI, eu vou aqui nas propriedades e marco essa opção aqui, ó, mostrar apenas itens dentro do mapa linkado, para que somente as camadas que estão visíveis aqui nesse mapa sejam mostradas na legenda. Então agora eu tenho somente o NDVI na minha legenda. Eu vou dar um título para essa legenda em cima, colocar legenda. E vou colocar a fonte desse título em negrito. Tamanho 12, negrito. Eu vou deixar aqui por enquanto. No final, quando eu colocar os demais itens desse layout, eu volto para ajustar a posição desses itens. O próximo item desse nosso layout é a seta norte, que eu posso adicionar vindo aqui em cima em adicionar item e adicionar seta norte. Depois eu clico no mapa e arrasto. Aqui no lado direito, eu posso alterar o símbolo de representação do norte, vindo aqui em procurar diretórios, expandindo essa opção e escolhendo qualquer um desses símbolos aqui dessa lista. Então eu vou colocar, por exemplo, esse aqui. A cor eu vou deixar em branco, a cor de preenchimento. A cor do traço eu vou deixar em preto. E a largura do contorno, a largura do traço, eu vou aumentar um pouquinho. Deixar de 0,6. Agora o próximo item do nosso layout é a escala gráfica, que eu vou adicionar vindo aqui em cima em adicionar item e depois adicionar barra de escala. Eu clico nela, depois aqui no mapa eu clico e arrasto. E as principais configurações que eu posso fazer nessa barra de escala é alterar o estilo. Aqui está em caixa simples. Posso colocar em caixa dupla,
em linhas tracejadas, ao meio, embaixo ou em cima, ou até mesmo escala numérica, 1 para 50.000. Eu vou deixar em caixa simples. E outras configurações são as unidades dessa escala. Está em quilômetros, eu posso colocar outra unidade de medida. E também os segmentos. Aqui eu tenho 0 segmentos à esquerda do zero, e 2 segmentos à direita, que estão a 1 km de distância. Então eu tenho segmentos de 1 em 1 km. Aqui eu posso colocar mais ou menos segmentos, à direita ou à esquerda. Eu vou deixar 0 segmentos à esquerda e 2 à direita, como também já veio pré-definido. Então, basicamente seria essa a configuração da escala. Agora eu vou adicionar o próximo item desse layout, que é um selo, que nada mais é do que uma caixa de texto com algumas informações desse nosso mapa, como, por exemplo, sistema de coordenadas, qual foi a imagem utilizada, quem foi o autor desse mapa. Então, para adicionar uma caixa de texto, eu vou aqui em cima em adicionar item e adicionar rótulo. Ou também aqui do lado, através desse ícone aqui. Eu clico no mapa e arrasto. Aqui eu vou colocar primeiro sistema de projeção, o TM, depois o datum. Sigas 2000, uso 21S, 21 Sul. A elaboração desse mapa, nova geoambiental. A fonte dessa imagem, a fonte da imagem Sentinel. Sentinel 2. E pronto. Agora eu vou colocar essa caixa de texto um pouco mais para cá. E ao final eu vou organizar esses itens aqui. O último item desse nosso layout é o título. Nada mais é do que uma caixa de texto, assim como o nosso selo. Então eu vou novamente aqui em adicionar item e adicionar rótulo. Eu clico no mapa, aqui na folha, e arrasto. Eu vou colocar índice de vegetação por diferença normalizada, NDVI. NDVI, entre parênteses, a data dessa imagem, que é 30 de julho de 2020. Alterar a fonte desse rótulo, vou colocar negrito, tamanho 18. Deixar em 16. Vou colocar alinhamento ao centro, alinhamento horizontal ao centro e alinhamento vertical ao meio. Eu também vou colocar um plano de fundo nesse item. Vou diminuir um pouco o tamanho dele. Agora, para finalizar esse layout,
eu vou colocar esses elementos aqui, o selo, a escala e a legenda, sobre um retângulo branco, que vai contornar esses elementos. Então, para adicionar esse retângulo, eu vou em adicionar item, adicionar formato e adicionar retângulo. Clico nele, depois clico aqui no mapa e arrasto. Quando eu adiciono um retângulo aqui sobre o meu mapa, ele fica sobre os outros itens que já estavam presentes. Então, para colocar ele atrás dos outros elementos, eu vou aqui em cima, vou baixar até ele ficar embaixo de todos os elementos. Agora eu vou colocar a legenda no lado esquerdo desse retângulo e o selo e a escala no lado direito. Aqui no selo eu vou colocar ainda a data de elaboração desse mapa, que é agosto de 2020. Vou colocar o alinhamento ao centro e ao meio. Posso diminuir o tamanho desse retângulo. Eu vou agrupar esses elementos, a legenda, o selo e a escala, juntamente com o retângulo, para ficar mais fácil de mover esses itens. Então, eu seleciono todos eles, segurando a tecla Shift, e clicando com o botão direito, eu escolho a opção Grupo. Agora, todos eles fazem parte de um mesmo elemento. Eu posso movimentar todos de uma vez só. Vou colocar aqui no lado direito, meu layout. Você pode ainda colocar o NDVI, a legenda do NDVI, na forma de um gradiente de cores, que varia de vermelho para os valores mais baixos até verde para os valores mais altos. E apesar de no QGIS não ter essa possibilidade, existe uma forma de fazer isso, que é colocando um retângulo sobre essa legenda e preenchendo ele com um gradiente de cores. Então, eu crio esse retângulo aqui, e aqui em estilo, eu vou em configurar símbolo. E depois em preenchimento simples, eu escolho preenchimento de gradiente. E aqui embaixo, eu marco a opção cor do gradiente, clico nessa setinha e escolho do vermelho ao verde. E é essa opção aqui, que é a mesma que a gente utilizou lá na configuração da legenda, da simbologia da camada. Então eu clico nela, e agora eu tenho um gradiente de cores aqui na minha legenda. Posso diminuir, aumentar. Mais um pouquinho. Posso deixar assim também. Eu vou deixar sem, vou deixar do jeito que eu já tinha colocado, mas essa é uma possibilidade, caso você queira. Vou ainda mudar um pouco a posição dos itens do meu mapa. E é esse nosso mapa. E para exportar, existem basicamente duas possibilidades, que é exportar como imagem ou exportar como PDF. Aqui em cima, você pode escolher primeiro como imagem,
Aí é só ir até a pasta do seu projeto, salvar. Aqui eu posso selecionar o tipo, o formato da imagem. Eu vou deixar em PNG. Clico em salvar. Save. E para exportar como PDF, eu clico nesse ícone aqui. Aqui tem algumas opções, eu não vou entrar em detalhes sobre elas agora, mas basicamente é só clicar em salvar para exportar o mapa em PDF. E pronto, o mapa já foi exportado para a sua pasta do projeto. Então é isso aí, pessoal. A gente queria agradecer vocês por assistir até aqui. A gente preparou essa aula com bastante carinho. Espero que tenham gostado bastante. E se ficou alguma dúvida sobre essa aula ou sobre as aulas anteriores, é só mandar para a gente no direct ou pelo e-mail e a gente responde. E até a próxima, pessoal. Tchau.